você está falando que você vem para uma ruptura do que é tradicional. O uso de dinheiro de fundo partidário. Isso aí, olha, assim, ó, isso aí é uma definição bem louca do ponto de vista da política brasileira, porque historicamente não havia, se eu for falar em tradição, o financiamento público de campanha. Né? O financiamento público de campanha, ele surgiu aí ao longo das últimas 2 décadas, tanto o fundo partidário quanto o eleitoral. Nós éramos contrários, na fundação do Movimento Brasil Livre, ao uso do fundo eleitoral e do fundo partidário também, ainda que a gente não tivesse partido. Porque a gente acreditava que aquele movimento que a gente fez parte, 2015, 16, queda de Dilma Rousseff, Lava Jato, a ideia de que o cidadão ia tomar as rédeas da política, aquilo seria um fenômeno tão forte que as pessoas iriam doar e que as campanhas sequer precisariam de muito dinheiro. De fato, em 2018, isso acontece. Você tem uma série de parlamentares, incluindo os nossos, que foram eleitos com um discurso envolvendo, vamos dizer, não uso de fundo eleitoral, ganhando eleições e não precisando disso. Porém, quando o Bolsonaro chega ao poder, você tem uma mudança no discurso. Primeiro, o fundo eleitoral que era de R$ 1 bilhão, que já era um valor alto, ele se torna coisa na casa dos 5 bilhões hoje. É muito alto. É muito dinheiro. Isso gera uma desproporção. As pessoas que doavam naquelas eleições, especialmente de 18, vão diminuindo as suas doações privadas, os crowdfundings. A gente sempre foi um dos líderes na vaquinha, né, online para as eleições. E você vai tendo um desinteresse, né, uma curva de desinteresse aí, você vai percebendo ao longo do tempo, ao passo que a competição vai se tornando tão absurda que você não dispõe de meios de atuar. Outra coisa, mesmo em 2018, esse discurso do não uso do fundo, ele era um discurso profundamente metropolitano e, vamos dizer, ligado ao centro-sul do Brasil. Não há como fazer política no Nordeste, por exemplo, e a gente começou a lançar candidatos jovens no Nordeste, com essa desproporção, porque lá, além, obviamente, do fundo partidário e o fundo eleitoral que são utilizados, você tem também uma presença maior da emenda e da compra de voto. Com compra de voto, emenda, dinheiro desviado, caixa 2, fundo eleitoral, fundo partidário à disposição, rádios e televisões ligadas a grandes familiares oligárquicos ali naquela região, é impossível você competir. Então, a gente falou, nós vamos começar a usar. E nós usamos na eleição de 24, isso foi uma coisa acordada com a nossa militância. O fundo eleitoral. Fundo eleitoral. E nós utilizamos, e isso inclusive bate com a capacidade que a gente teve em vencer eleições, por exemplo, em Salvador. A gente elegeu o 5º vereador mais bem votado da cidade, uma cidade que é muito difícil ganhar. E Natal, por exemplo, capital do Rio Grande do Norte. Então, isso representou uma mudança. E os nossos parlamentares estão trabalhando a contento. Então, quando a gente comenta, olha, a gente usou, isso era infelizmente, era isso ou não participar das eleições, porque participar das eleições é custoso, tanto fisicamente, financeiramente, emocionalmente, é um processo que desgasta, e você não vai fazer isso sabendo que a derrota é certa. Não tem sentido eu colocar pessoas para concorrer sabendo que eles vão, com certeza, perder. E nós vencemos, e nós, por conta disso, esses vereadores estão entregando economias de mandato e entregando as propostas que eles se propuseram. Eles são hoje os vereadores mais populares, tanto em Natal quanto em Salvador. Então, acho que a tese nossa ficou de pé. Nós gostaríamos que o fundo eleitoral não existisse? Sim, nós gostaríamos que ele não existisse. Ainda mais com o valor que tem. Só que é um dado da realidade. A gente não tem como negar a realidade. É isto ou não participar das eleições. Que é o que eu falo para os nossos críticos e para quem nos apoia. Se você quer que a gente não participe de eleições, né, e acha que, portanto, a gente tem que sumir do jogo político, beleza. A gente não usa o fundo e também não vai gastar a nossa vida participando de eleições em que a derrota é certa. Se você quer que a gente participe, nós teremos que usar. Por coincidência, todos que nos apoiam querem que a gente use o fundo eleitoral e todos os nossos detratores não querem que a gente use, mas querem que os aliados deles usem. Então, infelizmente, é o jogo como tá.